Santo Padre. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos transmitindo diretamente da Basílica do Santo Sepulcro, onde daqui a alguns instantes o Santo Padre irá encontrar-se com o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I. Nós vemos aqui a entrada do Santo Sepulcro, que ela é guardada por dois dos representantes da Igreja que tomam conta do Santo Sepulcro. São três associações, são três religiões, são três igrejas, melhor dizendo, que tomam conta do Santo Sepulcro. Da parte da Igreja do Rito Latino, a presença pertence à custódia franciscana, que são os franciscanos que tomam conta desse Santo Sepulcro. O Papa vai chegar, já está em Jerusalém, e esse encontro que nós estamos presenciando, aqui é Cardeal Parolin, que é secretário de Estado do Vaticano, que se faz presente e é recebido por um bispo copta. O Papa chegou hoje de manhã a Jerusalém. Hoje pela manhã ele celebrou a missa por volta de meio-dia, horário local, 5 horas aqui no Brasil. Nós da Rede Vida de Televisão transmitimos essa missa. E o Papa, depois de celebrar a missa na Basílica da Natividade, o Papa se encontra agora em Jerusalém. E esse encontro ecumênico com o Patriarca Bartolomeu, patriarca ortodoxo de Constantinopla, esse encontro marca os 50 anos de aniversário do primeiro encontro de Paulo VI e Atenágoras, que na época Atenágoras era o patriarca da Igreja Ecumênica Ortodoxa de Constantinopla. Trata-se de um momento histórico do ecumenismo para todas as igrejas. Aquela oração que Jesus faz em João capítulo 17. Ut sint unum. Esse inclusive é o tema da viagem, que todos sejam um. As imagens que nós vemos são imagens da Basílica do Santo Sepulcro. Está tudo já preparado para esse encontro histórico. Após 2 dias de viagem pela Terra Santa, o Santo Padre esteve na sexta-feira na Jordânia. Hoje pela manhã ele esteve na Palestina e agora o Papa Francisco vai rezar com o Patriarca Ecumênico de Constantinopla na Basílica do Santo Sepulcro, onde se encontram, onde se evocam os locais da morte, da sepultura e da ressurreição de Jesus. Padre Federico Lombardi, que é o porta-voz do Vaticano, ele dizia hoje pela manhã que vai ser uma oração em comum no lugar santo de Jerusalém, no Santo Sepulcro em particular. É algo que nunca aconteceu antes. As comunidades cristãs que podem celebrar e rezar nos lugares santos fazem isso sempre separadamente, nos tempos propícios e nos tempos destinados às diversas comunidades. São palavras do Padre Federico Lombardi. Agora então as comunidades cristãs que vivem em Jerusalém não farão isso separadamente, mas farão isso em conjunto. Todos rezarão ao mesmo tempo. Inclusive no final desta celebração haverá uma oração do Pai Nosso em 6 ou 7 línguas diferentes. As primeiras horas do programa do Papa em Israel, após ser recebido, foi recebido já oficialmente hoje em Tel Aviv. Depois ele vai de helicóptero até Jerusalém, inclui a assinatura de uma declaração conjunta com o Patriarca. O Santo Padre já se encontra. Nós já vemos a segurança que se manifesta, que se faz presente, uma segurança muito reforçada, como não poderia deixar de ser, devido à situação que se encontra Jerusalém e que se encontra toda a Terra Santa. Esse foi um refrão, inclusive, do Santo Padre, né, pedindo paz e muita reconciliação. Hoje, por exemplo, durante a homilia, o Santo Padre, ele convidou os 2 presidentes, Simão Peres de Israel
e o presidente da comunidade palestinense, da Palestina, para que fossem ao Vaticano para rezarem juntos. Nós vemos que toda a guarda está fortemente armado, o guarda também fortemente armado, tudo por uma questão de segurança, porque são muitos representantes de diversas igrejas que se fazem presentes nesse momento em Jerusalém. A peregrinação evoca oficialmente, como estava dizendo, o encontro entre Paulo VI e o patriarca ecumênico Atenágoras de Constantinopla, da Igreja Ortodoxa. Esse encontro de Paulo VI com Atenágoras aconteceu entre os dias 5 e 6 de janeiro, em 1964. E esse encontro não aconteceu aqui no Santo Sepulcro, que é o local da ressurreição, mas aconteceu no Monte das Oliveiras, também em Jerusalém. É interessante notar que vale a pena recordar esse momento desse encontro de Atenágoras com Paulo VI, porque foi o primeiro encontro depois de 500 anos entre os dois grandes representantes da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, elas têm uma divisão de 9 séculos, são 900 anos. 1054 é que aconteceu essa divisão, e depois a Igreja Ortodoxa também se dividiu em outras igrejas, como nós, a Igreja do Rito Latino, também houveram outras divisões, como os luteranos, os anglicanos e outras igrejas evangélicas que foram surgindo no percurso. Mas o grande convite hoje para esse momento é evocar aquilo que diz Jesus Cristo na oração sacerdotal, em João 17, Ut sint unum, para que todos sejam um, que todos os cristãos sejam um. A divisão entre os cristãos é um escândalo, já dizia João Paulo II, Bento XVI e também Papa Francisco. Nós cristãos não nascemos para viver divididos, mas para viver na fraternidade. E a unidade é justamente o caminho para a evangelização. Durante praticamente 1000 anos não havia divisão. Roma era considerada a sede dos cristãos. Não se dizia que o Papa era superior aos outros, mas se usa a expressão latina primus inter pares, o primeiro entre semelhantes, e ele era considerado bispo de Roma. Aliás, é assim que o Papa Francisco se apresenta hoje, não como Papa dos cristãos, mas como bispo de Roma. Nós não temos várias religiões dentro do cristianismo. Os evangélicos, por exemplo, não são uma religião diferente. São cristãos de uma igreja diferente. Nós, católicos, não somos uma religião diferente. Nós somos cristãos dentro da Igreja Católica, ou somos cristãos ao modo católico, que temos um rito que se chama rito latino, ou então rito romano, porque a nossa sede da igreja está em Roma. Os anglicanos não são uma religião diferente. Eles são cristãos que pertencem à igreja anglicana, que tem sua sede, por exemplo, em Londres, na Inglaterra. Também os ortodoxos não são uma religião diferente, mas são igrejas que se formam de modos diferentes, que celebram diferente. Agora nós temos os 3 custodes, os 3 que protegem a igreja do Santo Sepulcro. Essa tarde, Francisco e Bartolomeu, daqui a poucos instantes, eles vão chegar à praça diante do Santo Sepulcro por caminhos diferentes. E eles serão acolhidos pelos 3 superiores das comunidades do status quo, documento que regula a propriedade dos lugares santos, a distribuição dos espaços dentro do santuário, os horários e os tempos das funções litúrgicas. Aqueles 3 religiosos que nós víamos na porta do Santo Sepulcro são então da comunidade greco-ortodoxa, da comunidade armênia ortodoxa e a custódia da Terra Santa da Igreja Católica.
Então, para nós compreendermos como funciona isso, a Igreja do Santo Sepulcro é uma igreja dos cristãos, mas ela é cuidada por 3 igrejas diferentes. A Igreja Grego-Ortodoxa, a Comunidade Armênia Ortodoxa e a Comunidade da Igreja Católica. Aqui nós estamos vendo os 3. Esse aqui é copta, né, da Igreja Armênia Copta Ortodoxa. Depois nós vimos também o franciscano com seu hábito marrom. E também tem os da Igreja Greco-Ortodoxa. O programa prevê que ambos, aqui nós temos então os 3. 2 aqui da Igreja Ortodoxa e o outro não apareceu na imagem. É um símbolo para representar justamente como é que é conduzida as celebrações. Então, as celebrações pascais, por exemplo, não coincidem nos calendários. Esse ano, por coincidência, todas as celebrações pascais aconteceram no mesmo dia. Mas as celebrações pascais nossa e da Igreja Ortodoxa são diferentes. Por isso, a Igreja Latina pode celebrar a Páscoa numa data, a Igreja Ortodoxa noutra e a Igreja Armênia numa outra data. Para a celebração do Natal, que sempre coincide no dia, que sempre não, porque a celebração do Natal da nossa igreja é 25 de dezembro, nas igrejas ortodoxas, na sua maioria, é no dia 6 de janeiro, que é a Epifania, a grande manifestação do Senhor na carne. Também esse momento é celebrado de modo diferente dentro das igrejas. Então, como eu estava dizendo, retomando o pensamento, nós não temos na religião cristã várias religiões. Nós temos diferentes igrejas. Quando nós olhamos para a Assembleia de Deus, eles são cristãos numa igreja diferente. Quando vemos os luteranos, eles são cristãos numa igreja diferente. E assim por diante. Nós somos uma única igreja de Jesus Cristo, mas divididos em várias igrejas. É o que Jesus reza em João capítulo 17. Aliás, o texto de João capítulo 17, da grande oração sacerdotal, é um texto que se fará presente durante o tempo pascal, a semana que antecede a semana de Pentecostes. Inclusive, nós no Brasil celebramos nessa época a semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, o padre que celebrar todos os dias a celebração da Ascensão até o Pentecostes, vai ler durante aquela semana de segunda até sábado o capítulo 17 de João, com a mesma insistência de Jesus rezando ao Pai. Que ele seja um como nós somos um. Ser um no amor. Ser um na fraternidade. Depois dessa celebração, o Papa Francisco e o Patriarca Bartolomeu vão seguir juntos para o jantar no Patriarcado Latino de Jerusalém. Queria chamar a atenção que um dos títulos do Papa, o Papa tem vários títulos, dos quais o Papa Bento XVI aboliu a maior parte, mas um dos títulos do Papa que se conserva até hoje é de Patriarca de Roma. O Papa também é um patriarca. O que é o patriarca? Patriarca é aquele que está na frente de um povo, aquele que conduz um povo ao encontro com Deus. Por isso, o patriarca latino de Jerusalém, o patriarca ortodoxo, esses bispos ortodoxos, como nós estamos vendo aqui, né, se distingue pelo medalhão que eles trazem no peito, muitos deles medalhas de Nossa Senhora, porque os ortodoxos são grandes devotos de Nossa Senhora. A definição da Theotokos, Theotokos em grego significa Mãe de Deus, ela vem justamente de uma forte influência do Concílio de Niceia, né? Aqui é a imagem que eu falava antes, né, das três igrejas que têm a custódia, o cuidado da Terra Santa. Mais um dado de curiosidade, os cristãos representam de 2 a 3% da população total da Terra Santa de hoje.
e eles estão distribuídos em vários ritos e 13 igrejas tradicionais que são reconhecidas pelas autoridades civis. 3 igrejas patriarcais residentes em Jerusalém: o Patriarcado Ortodoxo Grego, o Patriarcado Latino, a Igreja Católica, e o Patriarcado Armênio. Em Israel, os católicos estão distribuídos da seguinte forma: 48 mil cristãos pertencem ao rito grego. Se somem aproximadamente 2 mil migrantes vindos do leste europeu. 24 mil cristãos do rito latino, a qual se somam cerca de 60 mil migrantes da Ásia e da África, e centenas de católicos do rito latino e de língua hebraica. 8.400 do rito maronita, comunidades do rito sírio e da Armênia, da Eritreia e da Índia. São os católicos. A gente deve lembrar também que existiu uma grande imigração na Terra Santa, dos locais da Terra Santa, porque por causa das perseguições e também por causa de muitos conflitos na Terra Santa, os cristãos, como são minoria na Terra Santa, a maioria é quase sempre muçulmana, eles tiveram que migrar para outros locais. Paulo VI foi o primeiro Papa da era moderna que visitou Jerusalém. Depois de Paulo VI, João Paulo II. Ano passado nós tivemos a visita de Papa Bento XVI, ano passado ou ano retrasado, não me recordo bem. E nesse ano, então, o Papa Francisco. Nos últimos tempos, portanto, foram 4 papas que visitaram os locais santos em Jerusalém. E Papa Francisco já disse na homilia de hoje que ele pretende voltar para visitar Nazaré. Hoje, durante a missa desta manhã, que nós transmitimos aqui pela Rede Vida de televisão, o Papa desafiou os presidentes de Israel e da Palestina a promoverem negociações de paz e, desse modo, estar disponível para receber no Vaticano, para rezarem juntos por essa intenção. As palavras do Santo Padre foram as seguintes: ofereço a minha casa no Vaticano para receber esse encontro de oração, disse o Papa Francisco após a missa que presidiu na cidade palestina de Belém. A declaração foi aplaudida por milhares de pessoas reunidas junto à Basílica da Natividade, o local onde se comemora o nascimento de Jesus. No segundo dia da visita papal à Terra Santa, que se conclui nesta segunda-feira em Israel. Neste lugar onde nasceu o Príncipe da Paz, desejo dirigir um convite ao senhor presidente Mahmoud Abbas e ao senhor presidente Shimon Peres a elevar juntamente comigo uma intensa oração, pedindo a Deus o dom da paz, declarou o Papa Francisco na presença de várias autoridades palestinas. Todos desejamos a paz. Muitas pessoas constroem-a todos os dias com pequenos gestos. Muitos sofrem e suportam pacientemente o cansaço de tantas tentativas para construir a paz, acrescentou o Santo Padre. O Papa repetiu o convite quando chegou no Estado de Israel, perante Shimon Peres, no aeroporto de Tel Aviv. Nós lembramos que em Jerusalém agora são 7 horas da noite, 19 horas. Dentro de instantes, o Santo Padre, o Papa Francisco, deverá se fazer presente para, juntamente com o Patriarca Bartolomeu I, para esse encontro ecumênico de oração, esse encontro ecumênico
de muita intensidade de oração, como dizia o Santo Padre na preparação de sua viagem. Damos as boas-vindas ao convite para ir ao Vaticano, disse o presidente Pérez. E o presidente Pérez sempre apoiou e continuará a apoiar as iniciativas de paz. Refere-se também, quanto a isso, um comunicado da presidência israelita. Nabil Aboud Redeh, porta-voz de Muhammad Abbas, afirmou por sua vez que o encontro no Vaticano vai realizar-se em junho. Ou seja, o convite do Papa já encontra uma resposta da parte dos dois presidentes para rezarem juntos no Vaticano em junho. Vamos ver como é que será o desdobramento desses fatos, como é que vai acontecer, mas é também um momento muito histórico dessa iniciativa do Santo Padre, do Papa Francisco. Francisco disse também hoje na missa em Belém que aqueles que estão ao serviço de seu povo, de seus povos, melhor dizendo, têm o dever de ser instrumentos e construtores de paz. Construir a paz é difícil, mas viver sem paz é um tormento. Todos os homens e mulheres desta terra e do mundo inteiro pedem-nos que levemos diante de Deus a sua ardente aspiração pela paz. A única celebração pública do Papa na Palestina concluiu-se com a oração da Virgem Maria, que se faz presente justamente no local da encarnação do nascimento de Jesus Cristo. Santo Padre, como também é muita tradição nesse momento, ele se encontra com várias pessoas de outras religiões. É inclusive digno de nota que ele levou junto com ele na delegação do Vaticano, ele levou junto com ele o rabino de Buenos Aires e também o representante da comunidade muçulmana de Buenos Aires. Bispo da Igreja Ortodoxa Copta, do rito armeno, posando juntamente com os policiais. Nós vamos para um breve intervalo e logo em seguida nós voltaremos para dar continuidade à nossa transmissão diretamente de Israel. O patriarca de Jerusalém, ele se refere sobre as expectativas para a visita do Papa Francisco. Ele dizia que a situação está muito complicada na Terra Santa. Nós esperamos que as pessoas não se contentem com a manifestação e o espetáculo da chegada do Papa, mas que tenham tempo de estudar profundamente os discursos do Santo Padre, que devem ser uma mensagem para os líderes políticos, para os crentes, todos os fiéis, para os muçulmanos e também para os judeus. Ali é uma verdadeira guerra mundial. O Papa tem uma mensagem mundial. Esperamos que esses discursos sejam um programa de vida, uma mensagem a ser seguida no futuro. Eu estou certo, dizia Dom Fuad Tawil, estou certo que ele não vai mudar a situação imediatamente, mas espero e rezo para que ele mude ao menos o coração dos homens, que ele toque o coração das pessoas. Tocar o coração dos homens é falar da conversão. Nós estamos em Jerusalém e quando falamos de conversão, estamos em Fátima de novo.
É essa unidade de mensagem da Virgem que nos une mais do que nunca. Jerusalém, Jerusalém, cidade da paz. Tudo indica que o Santo Padre já se encontra presente. Nós vimos assim alguns assessores diretos do Papa Francisco, como o padre jesuíta Federico Lombardi. Agora sim, já na porta de entrada, Sua Santidade, o Papa Francisco, já pronto para ingressar na Basílica do Santo Sepulcro, onde acontecerá o encontro ecumênico. Nós vemos os bispos, bispo ortodoxo que se faz presente, patriarca Bartolomeu também, que já se faz presente. O Papa Paulo VI que fez esse encontro há 50 anos com Atenágoras. Agora então o Papa Francisco, que se aproxima para o encontro com Bartolomeu I. Os dois se beijam com o beijo da paz, estão presentes no túmulo onde Jesus Cristo ressuscitou. Dois grandes personagens da Igreja Ortodoxa, Sua Santidade Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, e Sua Santidade Papa Francisco. Os dois ficaram no lugar errado, agora os dois estão brincando um com o outro. O Patriarca Bartolomeu I estudou também no Russicum, em Roma, por isso ele fala muito bem o italiano. Traz o bastão de pastor. Os dois se ajudam para descer. Uma imagem muito forte, muito bonita. Um apoiado no outro para seguir o caminho do ecumenismo, o caminho de vida nova, da unidade entre os cristãos. Essa é a primeira parte do encontro. Agora então outros bispos se fazem presentes. Santo Padre Francisco e o Patriarca Ecumênico Bartolomeu I são acolhidos agora pelos três superiores. O superior grego, o superior franciscano e também armeno, na porta da Basílica. Como dizia no início da nossa transmissão, a Igreja do Santo Sepulcro, ela é guardada, protegida e usada também por três ritos diferentes. O rito ortodoxo grego, o rito latino, que é representado pelos padres franciscanos, e o rito copto, o rito armeno ortodoxo. Eles se aproximam agora da pedra da unção. É justamente sobre esta pedra que Jesus Cristo foi ungido, seu corpo foi ungido quando colocado na sepultura. É sobre essa pedra, portanto, que Jesus Cristo foi ungido. O Papa e o Patriarca Ecumênico de Constantinopla rezam em silêncio diante da pedra onde aconteceu a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir em silêncio, que a imagem é muito forte.
Bartolomeu, eles são recebidos com cantos da liturgia grega. E se aproximam agora do local onde se encontram outros representantes eclesiásticos. Vários bispos de outras igrejas, nós vemos aqui o bispo da igreja anglicana, o bispo da igreja luterana, bispos da igreja ortodoxas, bispo de comunidades evangélicas também se fazem presentes nesse momento, ou seja, cristãos de igrejas diferentes unidos no local da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. À nossa esquerda, o bispo da igreja armênia copta ortodoxa, Papa Francisco, patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, o bispo da igreja ortodoxa de Jerusalém. Acontece nesse momento a locução de sua beatitude Teófilo III, que é patriarca de Jerusalém. Fala em inglês. Before the most holy and life-giving tomb of our Lord Jesus Christ, neste lugar sagrado onde acontece a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, em comemoração dos 50 anos do encontro entre Paulo VI e Atenágoras, todos nós estamos aqui para rezar juntos pela unidade dos cristãos. Nós rezamos pela paz em todo o mundo. Nós rezamos pela estabilidade em todas as igrejas do mundo. Nós rezamos juntos ao Senhor. To whom divine providence has entrusted the guardianship and diaconia of the holy places. Nós estamos aqui representantes do cuidado e da diaconia dos santos locais. As boas-vindas à Sua Santidade Papa Francisco e também a Bartolomeu I. Nós estamos aqui para celebrar a glória da ressurreição. Of the common path towards reconciliation and full communion. Nós rezamos hoje pela paz, pela reconciliação de todas as igrejas e no mundo inteiro. Of the last half century, we have enjoyed the fruits of deepening
theological dialogue between our churches. Nós aqui reforçamos também tudo aquilo que já acontece no diálogo ecumênico entre as várias igrejas. Removed all sorts of obstacles between us, encouraged reconciliation, prompting the healing of unfortunate memories, and been an example to Christians of other communities to seek a more profound and enduring unity in Christ. Nós, em Jesus Cristo, somos convidados a buscar a reconciliação. The Lord came on this earth to suffer on behalf of all and to buy them back with his blood and to put the heavenly leaven of goodness into faithful souls. He also said that the Lord continues to perfect in faithful souls all virtues until they are leavened into one in the good, and they can become with the Lord one spirit. Todos nós esperamos e ansiamos que sejamos unidos graças ao Espírito. To grow in the perfection of the virtues, so that the heavenly leaven that makes us one spirit with the Lord may rise in us and be a sign of hope for a world in despair and confusion. Todos nós, toda a igreja busca o encontro com a ressurreição do Senhor, com a unidade do Senhor. It is impossible for us to be leavened with the goodness of the Lord and to reach life. We pray today not only for the union of our churches and for the union of all, but also for the peace of the world, and particularly for the peace of this region, which is the cradle of peace. Nós rezamos hoje pela paz no mundo e rezamos também de modo particular pela paz entre as religiões e entre as nossas igrejas. The holy places in this holy land are the eloquent martyria of our faith. Os santos locais e nesses santos dessa terra santa lembra o martírio e também o testemunho de Jesus Cristo. The holy places are the common refuge of humanity. Os locais santos, elas são referência para toda a humanidade. A beacon of peace and spiritual refreshment for all. São uma reflexão e uma referência para a paz e para todas as pessoas. Of the Holy Land and the Armenian Patriarch in Jerusalem and the other heads of churches and Christian communities gathered here, we call upon God our Father that the light of the resurrection that shines from the most holy tomb of His Son, our Lord Jesus Christ, may enlighten our minds and warm our hearts, so that the Holy Spirit, which is the spirit of unity and the spirit of the bond of love, may guide our steps towards the fullness of that unity for which Christ prayed. Rezemos hoje pelo Espírito, para que o Espírito da unidade possa infundir também na sua igreja esse Espírito para que possamos viver sempre unidos. May the light of your countenance shine upon us, that in your light we may see the unapproachable light and direct our steps to the keeping of your commandments through the intercession of your most holy Mother and all the saints. Amen. Christ is risen. You're welcome. Conclusão do Patriarca, sua Beatitude Teófilo III, Patriarca de Jerusalém, que convida todos a rezar pela paz e concluiu dizendo de fato, amém, rezemos pela paz porque Cristo ressuscitou.
Este é o canto de aclamação. Nós já vemos o diácono que se encontra no ambão para proclamar o evangelho que será proclamado em grego. Κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Anúncio do Evangelho segundo São João. Fiquem atentos. Των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας αιτιούσης εις το O texto do Evangelho proclamado nesse momento é de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os panos de linho no chão. Estava enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Τότε ούν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδε και πίστεψε. Τη γραφήν, ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνεν. Conclui-se assim a proclamação do Evangelho e agora sim a aclamação pós-Evangelho. Segue-se agora a aclamação do Evangelho em rito latino.
Pasqua nostrum immolatum est Christus, itque polemur in Domino. Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Alegremo-nos no Senhor. Nós estamos no momento que podemos admirar e contemplar a beleza da liturgia ortodoxa e a beleza da liturgia latina. Justamente nesse pequeno ritual de duas aclamações ao Evangelho. O Evangelho será proclamado segundo São Mateus, capítulo 28, de 1 a 10. Cesceret in primam sabbati, venit Maria Magdalene et altera Maria, videre hoc sepulcrum. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande temor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo diante do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava. E vão depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É o que tenho a lhes dizer. As mulheres saíram depressa do túmulo, estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrem-se. As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando os pés. Então Jesus disse a elas: não tenham medo. Vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Ecito euntes dicite discipulis eius, sorexita mortuis, et ecce precedit vos in Galilea, ibi eum videbitis, ecce dixi vobis. Et ex euntes cito de monumento cum timore et magno gaudio, cocurerunt nunciare discipulis eius. Et ecce Iesus occurrit illis dicens avete. Ille autem accesserunt et tenuerunt pedes eius, et adoraverunt Deum. Tuncait illis Iesus nolite temere, ite nunciate fratribus meis, puteant in Galilea, et ibi me videbunt, verbum Domini. Canta-se nesse momento Victime Pasqualis Laudis.
Sequência pascal que é cantada logo depois do Evangelho. Momento no qual Sua Beatitude Bartolomeu I, Patriarca Ecumênico de Constantinopla, fará a locução. Do not be afraid. Não tenha medo. Assim disse Jesus, crucificado. Come see the place where the Lord lay. Your Holiness and dearly beloved brother in Christ, Pope Francis, your Beatitude Patriarch of the Holy City of Jerusalem, much loved brother and concelebrant in the Lord Theophilos, your Eminences, your Excellencies, and very reverend representatives of the Christian churches and confessions, Patriarca Bartolomeu saúda todos os presentes, bispos, Papa Francisco e representantes de outras igrejas. The life-giving tomb from which life emerged. And we offer glory to the all-merciful God, who rendered us his unworthy servants, worthy of this supreme blessing, to become pilgrims in the place where the mystery of the world's salvation transpired. How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Nós estamos aqui nesse lugar como se fosse uma porta do céu, onde todos estamos unidos na mesma fé na ressurreição de Jesus. Nós estamos aqui porque nós acolhemos a exortação dos anjos. Não tenham medo. Não se desperte, não façam a dispersão, mas vamos ao encontro da vida. The first and greatest message from this empty sepulchre is that death, this last enemy of ours, the source of all fears and patience, has been conquered. It no longer holds the final word in our life. Nós buscamos concretamente o encontro com o ressuscitado em nossa vida. Every death for the sake of love, for the sake of another, is transformed into life, true life. Que tudo isso, que todo esse nossos encontros se transforme em vida, em verdadeira vida. And to those in the tombs,
he has granted life. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Patriarca de Bartolomeu, em grego, diz: Cristo ressuscitou e ressuscitou para estar conosco. The cross of Christ amassed all the arrows of evil, hatred, violence, injustice, pain, humiliation, everything that is suffered by the poor, the vulnerable, the oppressed, the exploited, the marginalized and the disgraced in our world. Em todo o mundo existe hoje uma luta contra a paz, com violências, com guerras, com maus tratos. That hatred, violence and injustice have no prospect, and that the future belongs Não existe projeto futuro onde existe a violência, também onde não existe a ressurreição depois da cruz. With all the resources that you have in love, faith and patience. De todas as nossas fontes para que o amor e a paz aconteçam em todas as partes. Before which we stand at this moment. This is the message that history cannot be programmed, that the ultimate word in history does not belong to man but to God. Nós estamos num lugar que não foi escolhido pelo homem, mas que foi escolhido por Deus. In vain did they place a very large stone against the door of the tomb, so that none could roll it away. In vain are the long-term strategies of the world's powerful. Everything is eventually contingent upon the judgment and will of God. Every effort of contemporary humanity to shape its future alone and without God constitutes vain conceit. Lastly, this sacred tomb invites us to shed another fear that is perhaps the most prevalent in our modern age, namely fear of the other, fear of the different, fear of the adherent of another faith, another religion, or another confession. Racial and all other forms of discrimination are still widespread in many of our contemporary societies. What is worst is that they frequently even permeate the religious life of people. The religious fanaticism already threatens peace. O patriarca faz referência agora àquelas religiões que não colaboram com a paz no mundo, mas que, por causa do fanatismo, exigem o sacrifício de tantas e tantas pessoas. The message of the life-giving tomb is urgent and clear. Love the other, the different other, the followers of other faiths and other confessions. Love them as your brothers and sisters. Hatred leads to death, while love casts out fear and leads to life. Your Holiness, dear brothers and sisters, 50 years ago, two great church leaders, the late Pope Paul VI and the Ecumenical Patriarch Athenagoras, Referência à celebração de 50 anos atrás de Paulo VI e Athenagoras I. had prevailed for a millennium, a fear which had kept the two ancient churches of the West and East. Depois de tantos anos de separação entre as duas igrejas, houve uma aproximação. Instead, as they stood before this sacred space, they exchanged fear with love. And so, here we are with you,
Your Holiness, Pope Francis, as their successors, following in their footsteps and honoring their heroic initiative. We have exchanged an embrace of love, even as we continue Uma referência along the direta path a essa toward iniciativa full que talvez communion seja até with mesmo one heróica, another, mas que é um in passo love grande and para truth, se aproximar in order de uma that the world unidade may believe entre os cristãos de that no fato other concreta way leads e to real. life except the way of love, reconciliation, genuine peace and fidelity to the truth. Uma necessidade de uma reconciliação, na verdade, entre os cristãos. Follow in their relations among themselves, whatever church or confession they belong to, thereby providing an example for the rest of the world. A unidade, elas deve ser vista como um exemplo para que se possa viver justamente na unidade para todo o mundo. However, it is the only way that leads to the fulfillment of the Lord's will, that his disciples may be one, ut omnes unum sint. It is this divine will that opened Se faz menção agora a esse momento da visita do Santo Padre com o tema Ut unum sint, para que todos sejam um. In this holy place. To him belong glory and might, together with the Father and the Holy Spirit, to the ages of ages. Amen. Beloved, let us love one another, for love is of God. Mensagem do Patriarca Ecumênico de Constantinopla, saudando assim ao Papa Francisco, uma menção clara da busca da paz, da necessidade de se aproximar da paz. Se tem nesse momento o abraço da paz entre os dois, o beijo, o ósculo da paz. Agora então a mensagem do Santo Padre. Santidade, queridos irmãos bispos, queridos irmãos e irmãs, in questa basilica alla quale ogni cristiano guarda con profonda venerazione, nesta basílica na qual cada cristão olha com veneração, il pellegrinaggio che sto compiendo insieme con il mio amato fratello in Cristo, Sua Santità Bartolomeo. Faço aqui a peregrinação com meu amado irmão em Jesus Cristo, Patriarca Bartolomeu. Nós caminhamos sob os passos de nossos veneráveis predecessores, Papa Paulo VI e o Patriarca Atenágoras, que, guiados pela docilidade do Espírito Santo, há 50 anos atrás, vieram à cidade santa de Jerusalém para o histórico encontro entre o bispo de Roma e o patriarca de Constantinopla. Saúdo cordialmente a todos vocês aqui presentes. Agradeço particularmente e vivamente a todos aqueles que tornaram possível este momento. Sua Beatitude Teófilo III, que nos dirigiu palavras de boas-vindas, também ao Padre franciscano Pier Battista Pizzaballa. É uma graça extraordinária estar aqui reunidos em oração. O túmulo vazio, o sepulcro novo situado no jardim, onde José de Arimateia tinha devotamente colocado o túmulo de Jesus. É o local de onde parte o anúncio da ressurreição.
Vocês não devem ter Solo medo. cercate Gesù crocifisso. Somente quem busca Não é Jesus crucificado Ele só. não está aqui. Ele ressuscitou. Infatti, come aveva detto, De fato, como venite, tinha dito, guardate il luogo dove era vejam, stato olhe o deposto. local onde ele estava Presto colocado. andate a dire ai suoi discepoli. E rapidamente É vão ressurto dizer aos dai seus morti. discípulos, ele ressuscitou dos mortos. Questo annuncio confermato dalla testimonianza Este di anúncio coloro confirmado ai quali pelo apparve il testemunho Signore daqueles a apareceu o il cuore Senhor del ressuscitado, messaggio cristiano, é o centro da mensagem cristã, di generazione in transmitido generazione, fielmente de geração come em fin dal geração, principio como attesta desde o l'Apostolo início até Paolo. como atesta o Voi, infatti, apóstolo ho Paulo. trasmesso anzitutto A quello che voz, de anch'io ho fato, eu ricevuto, transmiti cioè acima de tudo que Cristo aquilo morì que eu per tutti recebi, i nostri peccati, que Cristo morreu por todos os secondo le nossos Escrituras, pecados, segundo e as che fu Escrituras, sepolto e che è risorto que foi il terzo sepulturo giorno, e ressuscitou no secondo le terceiro dia, segundo as Escrituras. È il fondamento della fede che ci unisce, É o fundamento da fé que nos grazie alla une, quale insieme professiamo graças a qual que Jesus juntamente nós Cristo, professamos que Jesus unigênito Cristo, Filho del Padre, unigênito Filho do e Pai, nostro unico Signore, e nosso único patì Senhor, sotto Ponzio padeceu Pilato, sob Pôncio fu Pilatos, crocifisso, foi morì crucificado, e fu sepolto. morreu e foi Discese sepultado, agli inferi, desceu e aos al terzo infernos giorno e no ressuscitou terceiro da dia ressuscitou dos mortos. ciascuno di noi, ogni battezzato in Cristo, Cada de è nós batizado em spiritualmente Cristo risorto. está espiritualmente sepolcro. ressuscitado, por isso essa sepultura. Poiché tutti nel battesimo Porque todos no siamo stati batismo realmente incorporati al nós fomos primogenito realmente di tutta la incorporados ao creazione, primogênito de sepolti toda a insieme con criação, Lui, sepultados per essere con Lui, juntamente com Ele, ressuscitato para estar com e poter Ele, camminare ressuscitados in una vita e nova. caminhar numa vida nova. Accogliamo la grazia speciale di questo momento. Acolhamos a graça especial deste Sostiamo momento in devoto raccoglimento e accanto al fiquemos sepolcro em vuoto, recolhimento per devoto ao lado do riscoprire la sepulcro grandezza della vazio, nostra vocazione para cristiana. redescobrir a grandeza da nossa Siamo vocação uomini e cristã. donne di resurrezione. Sejamos homens e Não de mulheres da ressurreição, não da Apprendiamo da morte. questo luogo a vivere la nostra vita. Aprendamos i desse trabalhi local a delle viver a nostre nossa chiese e vida, del mondo de intero buscar as nella nossas luce igrejas del e no mattino di mundo Pasqua. inteiro a luz da manhã Ogni da ferita, Páscoa. ogni sofferenza, Cada ogni ferida, dolore cada sono sofrimento, stati cada caricati dor sulle proprie spalle dal foram buon carregados pastore, che ha offerto se nos stesso próprios ombros e do con bom il suo pastor, sacrificio que ofereceu ci ha a si aperto il mesmo e passaggio com o alla vita sacrifício deu a passagem para a Le vida sue eterna. piaghe aperte Das suas sono chagas come il abertas, nós attraverso como que cui si um rivela caminho sul mondo para que il se torrente revela della sobre o sua mundo misericordia. a sua misericórdia. Non lasciamoci rubare il fondamento della nostra speranza. Não deixemos que roubem o fundamento da nossa esperança, Christus anesti- que é justamente esse. Cristo Non ressuscitou. priviamo il mondo del lieto annuncio della resurrezione. Não privamos o E mundo non da siamo alegre sordi al notícia potente da appello ressurreição. all'unità che E não risuona nos proprio da deixemos questo luogo, sem o apelo pela Nelle unidade parole que di vem colui desse lugar. che dal risorto E as chiama palavras daquele que tutti voi ressuscitou nos chama i miei todos fratelli. nós de meus irmãos. Certo, non possiamo negare le divisioni che ancora esistono. Claro que não tra di podemos noi. negar as divisões que ainda existem Discípulos entre de nós, Jesus. discípulos de Jesus. Questo sacro luogo Esse se ne fa sagrado avvertire con local maggiore sofferenza il dramma. nos faz refletir com maior sofrimento esse Eppure, drama. A 50 anni dall'abbraccio E mesmo di assim, quei há due 50 venerabili anos padri desse abraço daqueles dois riconosciamo veneráveis con pais, gratitudine nós e rinnovato reconhecemos stupore com come gratidão sia e stato com renovado possibile, admiração, per impulso dello Spirito como foi Santo, possível pelo compiere impulso do passi Espírito davvero Santo importanti realizar passos verso realmente l'unità. importantes em Siamo busca da unidade. consapevoli
che resta Nós da temos percorrere consciências que nós altra precisamos strada per percorrer raggiungere ainda quella pienezza muitas di estradas para che chegar à possa plenitude esprimersi da anche comunhão, nella condivisione della que pode stessa se mensa expressar inclusive na partilha da mesma mesa eucarística que Ma le tanto divergenze desejamos. non devono spaventarsi Mas as divergências não devem e espantar-nos. paralisare il nostro cammino. E para realizar o Dobbiamo nosso credere che, caminho, come è stata ribaltata la pietra del sepolcro, da mesmo modo così como foi potranno levantada a essere pedra da rimossi sepultura, tutti também gli podem ser ostacoli removidos che ancora todos os obstáculos impediscono la piena que ainda comunione hoje tra noi. impedem a plena comunhão entre nós. sarà una grazia di resurrezione Será uma graça de che possiamo già ressurreição oggi pregustare. que nós podemos já Ogni hoje volta che chiediamo admirar. perdono gli uni agli altri, Cada vez que nós pedimos perdão uns aos outros nei pelos confronti di pecados altri cometidos cristiani, nas e ogni relações volta entre che outros abbiamo il cristãos, coraggio di concedere e cada di vez que nós ricevere temos questo a coragem de perdono, receber noi esse facciamo perdão, esperienza nós della fazemos resurrezione. experiência da ressurreição. Ogni volta che superati antichi pregiudizi, Cada vez que nós abbiamo il superamos coraggio di antigos promuovere preconceitos, nuovi rapporti temos a fraterni. coragem de Noi renovar confessiamo che Cristo è davvero risorto. a fraternidade e nós Ogni volta confessamos che pensiamo que il Cristo futuro della ressuscitou. Chiesa a partire dalla sua vocazione all'unità, Cada vez que brilla nós a luce buscamos a del igreja mattino di no Pasqua. futuro da humanidade, acende-se amanhã da luz da Páscoa. L'auspicio già espresso dai miei predecessori. E agora eu di gostaria de mantenere renovar un o meu dialogo desejo con tutti i fratelli mantido in pelos Cristo, meus antecessores per e manter trovare diálogo una forma fraterno di em esercizio Cristo, del ministero para proprio encontrar o del vescovo di exercício Roma, do che ministério in próprio do conformità bispo de Roma, con la sua missione que em conformidade si com a apra sua ad una missão situazione se nuova abre a uma che situação possa nova essere nel contesto e attuale possa ser no um atual serviço de contexto amore um serviço de amor e de comunhão riconosciuto da tutti. reconhecido por todos. Mentre sostiamo come pellegrini in questi santi luoghi, Enquanto nós il sustentamos nostro como ricordo peregrinos orante nesse va santo all'intera local, regione del Medio Oriente, nossa lembrança Purtroppo, vai a toda a così região do segnata Oriente da Médio, violenze e infelizmente marcada pela violência e por conflitti. Non dimentichiamo conflitos. nella nostra preghiera E não esqueçamos na tanti nossa altri oração uomini e donne tantos outros homens e che in diverse mulheres parti del planeta que de diversas sofrono partes do a planeta motivo della sofrem guerra, por motivos de pobreza, guerra, de pobreza fame. e também de fome. così come in molti cristiani perseguitati Assim como muitos per la cristãos loro fede nel perseguidos Signore pela risorto. sua fé no Senhor Quando ressuscitado. cristiani di diverse confessioni Quando si cristãos de trovano diversas a soffrire confissões insieme, sofrem juntos, gli uni accanto agli altri ao lado e a dos outros, prestarsi gli uni gli altri e apoiando-se aiuto uns con nos carità outros fraterna, na caridade si fraterna, realizza un ecumenismo della sofferenza, se realiza o si ecumenismo realizza do sofrimento, l'ecumenismo del sangue, acontece o che ecumenismo possiede do una sangue, particolare efficacia, que tem uma non solo per i eficácia contesti particular, in cui esso ha não luogo, somente ma in pelo virtù della contexto, comunione dei santi, mas principalmente tutta na la comunhão dos santos para toda a igreja. che per odio alla fede Aqueles que por ódio à fé perseguitano matam, i cristiani, perseguem os non cristãos, domandano se sono ortodossi, eles não perguntam se são São ortodoxos ou se são São católicos. São il cristãos. sangue cristiano è lo O stesso. sangue cristão é o mesmo. Santità, amato fratello, Santidade, querido irmão, carissimi fratelli tutti, queridos irmãos, mettiamo da parte l'esitazione che abbiamo ereditato coloquemos de lado as excitações que nós herdamos do passado Spirito dell'amore, e abramos-nos ao Espírito Santo, ao Espírito do amor, para caminhar verso il juntos giorno benedetto para o della dia nostra abençoado ritrovata do piena nosso comunione. encontro da plena In comunhão. questo cammino E neste sentiamo caminho sostenuti nós nos dalla sentimos preghiera che Gesù sustentados stesso pela oração que o próprio in questa Jesus, città
nesta alla cidade, vigilia della sua passione, nas vésperas da morte e sua paixão, ressurreição, morte e ha elevato ressurreição, al Padre per i elevou suoi ao discepoli. Pai pelos seus E che discípulos. non ci stacchiamo con umiltà di E fare que nostra, nós não que siano nos uma cansemos sola da coisa, humildade de perché fazer il mondo nossa, creda. que seja uma só quando- coisa, para que o mundo creia. La desunione ci fa pessimisti. E quando a desunião nos faz corajosos. pessimistas, poucos corajosos, Andiamo tutti vamos todos, sotto il manto della Santa Madre di Dio. vamos todos ao manto da Mãe de Quando Deus. Nell'anima cristiana ci sono turbulenze spirituali. Quando na alma Esatto. cristã existem Sotto il manto turbulências della Santa espirituais, Madre di Dio, vamos troveremo sob o manto da Santa Mãe de Deus, porque nela encontramos a paz e que ela nos ajude neste caminho. Agora então será feito o momento do Pai Nosso, que é rezado cada um na própria língua. Vamos nós rezar juntos aqui no Brasil. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Pater nostro, Nesse momento, o Santo Padre Francisco, juntamente com o Patriarca Ecumênico Bartolomeu I, eles entram no sepulcro de nosso Senhor Jesus Cristo, entram na sepultura, no local onde foi sepultado Jesus Cristo. Enquanto isso, canta-se em latim, Aurora Caelum Purpurat. Papa Francisco e Patriarca Bartolomeu I fazem uma oração em silêncio na sepultura de Jesus. É nesse local que Jesus foi depositado, é nesse local que Jesus ressuscitou, é nesse local que a igreja, que todas as igrejas, Igreja Católica, Igreja Ortodoxa, as igrejas evangélicas, todas as igrejas intercedem o dom da unidade. Todas as igrejas intercedem o dom da unidade. Momento em que o Santo Padre e o Patriarca Bartolomeu acendem uma vela e a depositam
junto à sepultura. A luz de Cristo, a luz sinal da ressurreição, a luz para que nós possamos ser luz e testemunhas da ressurreição do Senhor. É uma gruta bastante baixa, precisa se inclinar muito para poder se passar por essa gruta, onde o Senhor Jesus foi depositado. Nós estamos indo para os momentos finais da nossa celebração ecumênica, que nós transmitimos diretamente de Jerusalém, na visita do Santo Padre à Terra Santa. Momento da celebração ecumênica, no qual as igrejas cristãs rezam para que haja a unidade entre os cristãos. Momento de grande intensidade, momento em que nós nos aproximamos para receber agora a bênção e a conclusão desta celebração tão importante para as nossas igrejas e também para toda a paz no mundo inteiro. Vamos agora acolher a bênção do Papa Francisco e também a bênção de Sua Santidade Patriarca Bartolomeu I. Os dois. Και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Nós agradecemos a sua presença, agradecemos a sua participação neste momento intenso de oração, juntamente com Sua Santidade Papa Francisco e Sua Santidade Patriarca Ecumênico de Constantinopla Bartolomeu I. Desejamos a você uma boa tarde de domingo e que rezemos todos juntos pela unidade dos cristãos. Até a próxima celebração, se Deus quiser.